Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por esse dia maravilhoso, te louvamos pelas infinitas bênçãos espirituais e materiais derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoe este dia, abençoa agora o meditar da tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem, daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos 5 a 13, que diz assim: Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu sempre estou debaixo da autoridade de oficiais superiores e tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou admirado e disse aos que o seguiam: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e se sentar à mesa no reino do céu, como Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus disse ao oficial: Vá para casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, poucas pessoas na Bíblia tiveram a capacidade de deixar Jesus admirado. Temos o relato desse oficial do exército romano, a alta sociedade da época, um homem respeitado e que dava ordens aos seus soldados e eles obedeciam na hora. Mas o seu poder, o seu prestígio e o seu dinheiro não podiam ajudar o empregado muito estimado por ele que estava doente. Esse homem, que nem era do povo de Deus do Antigo Testamento, mas um pagão, vem até Jesus e pede na fé, com humildade, para Jesus curar o seu empregado. E aqui começam os contrastes. De um lado tinha o povo judeu, que era o povo de Deus do Antigo Testamento e esperava por séculos a vinda do Messias ou Salvador. E quando Jesus, o Filho de Deus, o Emanuel, que quer dizer Deus está conosco, chega, eles não o aceitam. Lembro quando Jesus foi para Nazaré, uma cidade onde ele viveu quando criança, e ao mostrar-se como o Salvador prometido, o povo rejeita, como diz Marcos 6, 5 e 6. Jesus não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles, e ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Hoje temos esse oficial romano pagão. Ele cultuava deuses falsos e não conhecia quase nada sobre Jesus. Mesmo tendo autoridade do Império Romano, veja como ele se aproxima de Jesus. Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. Ele disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. E quando Jesus diz que vai até a casa dele para curar o empregado, ele diz: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu não mereço que o Senhor entre em minha casa, disse este homem para Jesus.
Que palavras humildes disse essa autoridade romana, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador prometido, e que é o único que poderia ajudá-lo. Muito interessante é o que Jesus diz para os discípulos depois. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: eu afirmo a vocês que isso é verdade, nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Como pode, estimado irmão e irmã, o povo do Antigo Testamento, que conhecia as promessas da vida do Salvador, quando Jesus chega, está entre eles, quer ajudá-los, eles o negam, rejeitam, prendem e gritam: crucifica-o, crucifica-o. E este homem, que era uma pessoa que não tinha nenhum conhecimento profundo de Jesus, tem uma fé tão humilde que não se acha no direito de receber o seu Salvador em casa. Assim também acontece hoje. Muitas pessoas que foram levadas para a igreja por seus pais desde bebês, que cresceram ouvindo a palavra de Deus, não valorizam Cristo, a sua palavra, a oração e a igreja. Dizem: não tenho tempo para a leitura da Bíblia em casa, para a oração e muito menos para ir na igreja. Pior ainda, além de não participar da igreja, ainda vivem em pecados longe de Deus e com a condenação no inferno pesando sobre eles. E parece que tudo está bem. Muitos que depois de adultos ouvem falar do amor de Deus em Cristo, têm uma fé humilde e vibrante, vivem e servem a Cristo, buscam em primeiro lugar em sua vida, amam a palavra de Deus, oram constantemente e são ativos na igreja. Agora me veio na mente as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1, 22 a 25. Os judeus pedem milagres como prova e os não-judeus procuram a sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana, e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Muitos hoje querem ver sinais, maravilhas, curas, milagres para poderem crer em Cristo. O cristão verdadeiro e sincero não precisa de nada disso. Ele precisa somente de uma coisa em sua vida: saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo, sofreu pelos seus pecados na cruz e conquistou para ele o perdão dos pecados, da vida e a salvação eterna. A certeza da presença de Jesus em nossas vidas não está em sinais e curas, mas na garantia que a palavra de Deus, a Bíblia, nos dá de que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e a nossa vida está sendo cuidada por Ele. Lembremos que Jesus nunca prometeu para nós uma vida tranquila e sem problemas aqui neste mundo, mas Ele prometeu que estaria conosco nos bons e maus momentos da vida, todos os dias, e um dia nós estaremos com Ele nos céus. Jesus disse assim em João 16:33, eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Assim, estimado irmão e irmã, fé é a certeza de coisas que se esperam, o céu, e a convicção de fatos que nós não vemos. A salvação que Cristo conquistou na cruz é a presença de Cristo em nossas vidas. A presença de Cristo em nossas vidas é tão concreta pela fé que temos, que nós não duvidamos do cuidado dele por nós e por nossas famílias, da direção que ele nos dá, das bênçãos derramadas, da proteção e do amparo. Nós não duvidamos que as nossas vidas estão nas mãos de Cristo. Ele proverá tudo o que precisamos. Ele é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Este oficial romano
teve uma fé que surpreendeu até mesmo Jesus. E olha que isso é muito difícil de acontecer. Que nós também possamos ter uma fé humilde, sincera e firme em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Creiamos que Ele está no controle de tudo em nossas vidas, até mesmo nas dificuldades e aflições. Creiamos que nós estamos neste mundo, mas dele nós não somos. Nós somos cidadãos dos céus e herdeiros da vida eterna. Que a presença de Cristo em nossas vidas seja o motivo de nós podermos ter tranquilidade, segurança, paz e felicidade. O apóstolo Paulo diz assim em 2 Timóteo 1,12: Eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia aquilo que Ele me confiou. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, porque nós não estamos sozinhos neste mundo. O Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará. Que nós tenhamos uma fé firme, sincera e humilde como a desse oficial romano. Que possamos crer que o Senhor está cuidando de nós, está conduzindo os nossos caminhos e que o nosso alvo de vida é chegarmos um dia aos céus. Cuida de nós esse dia, nos abençoe e nos dê sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.